ou não? Vambora para o vídeo. A pergunta é mais fácil de ser respondida do que eu me colocar no lugar do Crespo. A prioridade, com certeza, é o jogo de amanhã pelo Brasileirão. Na minha visão, depois de uma mínima folga no Paulista. Porém, o dilema é aquele que eu te coloquei no início do vídeo. Acho que o Crespo está pensando na mesma situação. Dá para repetir o time principal sem correr o risco de estourar qualquer jogador? É isso que aconteceu. Passamos um mês sem lesão no São Paulo, isola aí. E se eu tivesse o aval desse novo método do departamento médico, fisiologia e tal, eu repetiria o time com o Caleri começando, jogando, ele que não começou, a gente explicou, contra o Santos, porque ele está naquela recuperação do ligamento cruzado, ele inicia um jogo, entra no outro, ele não inicia duas partidas seguidas. Como ele só jogou a parte final da partida com o Santos, eu iria com o time principal, se os caras tiverem... É um intervalo razoável, né, Tironi? Sábado para quarta noite. Não é tão espremido, né? O segundo tempo do São Paulo contra o Santos, o São Paulo deu uma administrada. Alguns jogadores saíram no intervalo, casos do Enzo e do Sabino, por exemplo, né? Enfim, tem alguns atenuantes para poder repetir esse time pela terceira vez nesse embalo. Então, seria, entre aspas, a minha sugestão. Acho que você pensa mais ou menos da mesma forma, né, em relação a brasileiro e paulista. Eu também. Eu acho que o São Paulo teve uma ótima oportunidade ganhando do Flamengo no Morumbi, foi uma super vitória. Pegou um Flamengo ainda meio bagunçado no ano. O Flamengo tende a ser um time mais difícil a partir da frente. Então o São Paulo se deu bem, ganhou 3 pontos. Tá pegando um Santos que tá meio beirando a crise. O trabalho do Vojvoda estranho, acabou de ganhar. Seria uma oportunidade muito boa de fazer 4 pontos, que seja. Nas 2 primeiras rodadas seria excelente. Exato. E o nosso pessoal aqui que acompanha o canal, eu coloquei a pergunta lá numa enquete, 57% entende que a prioridade é o jogo contra o Santos e 43% contra o Primavera. Tem o terror, depois daquele tropeço contra a Portuguesa, vai que dá uma zebra, mas vamos ver. Eu também faria isso, mas enfim. Fala. Vamos dar uma dica para o Crespo em relação ao Primavera, já que ele está entrando num consenso. Eu, você e os fãs do canal. 3 zagueiros. Quanto o Primavera pode colocar a reserveira boa, pode colocar o Lucas, o Wendel, o Tapia, mas com a estrutura do time principal. Perfeito. 3 zagueiros, 3 no meio. Sem 4-2-4. Sem abrir a tampa do esgoto. Exatamente. Porque aí eu acho que... Não acho um demérito, só para concluir esse revezamento, para quem for jogar contra o Primavera, que vai jogar com o público no Morumbi, etc e tal. É uma boa chance. O ano vai ter jogo pra caramba. Vamos combinar que jogo que não vai faltar. Na quarta que vem, já é o Grêmio pelo Brasileiro, começa a vender ingresso no dia 5, um jogo bem importante. É o que você falou, começar bem o Brasileiro, ter essa chance é uma dádiva, é uma bênção. Sim. Né? Que o São Paulo consiga, pelo menos um empate amanhã. E aí a pergunta que não quero calar, e o Crespo vai fazer o quê, depois de ter ouvido tudo que a gente falou aqui? Ele treinou com todo mundo. Ele não. Todo mundo viajou de ônibus para Santos, todos os principais jogadores. Eles participaram efetivamente do treino da terça no final da tarde. Então, e tem uma novidade nesse relacionado, que é uma novidade, mais ou menos novidade, que é a volta do Ferrarese, porque no Paulista tem que cortar um estrangeiro, né? E ele foi cortado no jogo contra o Santos. Então, tipo, não tem problema novo médico ou de suspensão para esse jogo contra o Santos. Então vai todo mundo. O ônibus foi cheio para Santos. Vamos ver como é que vai ser a escalação. Não sei se talvez ele dê uma misturada, entendeu? Pega os caras que não jogou. Eu tô achando que ele vai repetir. Repetir com o Caleri no lugar do Tapia. Fazer o time do jogo do Flamengo. Idêntico. É a minha impressão. Bom, muito bem, vamos começar falando do São Paulo, que enfrenta o Santos, clássico da rodada. André Silva está se recuperando aí do joelho, não deve nem longe de estar ainda relacionado. Será que vai ter mudança para o clássico contra o Santos pelo Brasileiro? Arnaldo Ribeiro. Ou ainda é cedo? Não, ainda é cedo pelo dia, porque o treino é só à tarde que vai definir isso, se vai ter mudança ou não. Mas acho que aí vive um pequeno dilema o Crespo. Porque as 2 vitórias, uma pelo Brasileiro e outra pelo Paulista, elas deram ao São Paulo uma perspectiva de um bom começo de campeonato nacional que não havia, e ao mesmo tempo no Paulista a corda soltou um pouco, mas não muito do pescoço, não a ponto de você
contra o Primavera joga qualquer time, né? Porque a rodada, quase todos os times de baixo ganharam. A exceção foi o Velo Clube que perdeu. Então, e também, se ele esticar a corda, repetir o time pelo terceiro jogo seguido, seria uma coisa quase inédita. Ninguém está fazendo isso a essa altura da temporada ainda, né? Ninguém está fazendo. Reveza um pouco. Por exemplo, Palmeiras contra o Botafogo, ele colocou o reserva. Corinthians vai colocar o reserva contra o Capivariano. E assim por diante. Santos colocou o reserva contra o Chapecoense. Né? Corinthians em Rio Claro também. Corinthians colocou em Rio Claro. Mas estou falando até nessa sequência mais recente, né? E ele não tem tantos jogadores assim para fazer um revezamento que mantenha o nível do time. E, sobretudo, ele tem 2 ou 3 jogadores que são insubstituíveis. Na prática é assim, né, Tironi? Vamos fazer bem resumindo. Se ele colocar o Luciano na Vila Belmiro, ele está arriscando. Né? Que é o jogador mais importante do time. Agora, ele pode... Pode medir a carga, né? Deixar no banco o primeiro tempo e usa depois. Com outro aspecto, né, Massini? Janeiro acabou de uma forma maluca. O São Paulo praticamente não contratou. O Danielzinho, que veio, jogou todas, quase todas. E o São Paulo não teve lesão. Porque se tiver qualquer lesão nesse elenco, ela vai provocar um efeito cascata. Então ele tem que, de fato, ver a carga, ver os riscos, medir bastante antes de tomar a opção. Para mim, depois dessa vitória no Clássico contra o Santos, que é a redução da chance do rebaixamento, eu priorizaria o brasileiro sem dúvida alguma. Tanto na Vila quanto contra o Grêmio na volta. Aliás, eu acho, já falei isso, serve para o São Paulo, para o Corinthians. O Corinthians já está vitalmente classificado. São Paulo, para o Santos e para o Mirassol. A despeito do vexame de não se classificar, a melhor coisa para esse time é não se classificar nesse regulamento. Para o São Paulo ainda, que foi tratado pela federação como um lixo, seria... A melhor dos mundos seria chegar na última rodada contra a Ponte, sem correr risco de rebaixamento, e falar, tá aí, federação, joga aí, vai jogar o sub-bebê, como diria o Márcio. Se vira, e aí se concentra no brasileiro, que é o que interessa, né? Então, vamos ver, mas ele ainda não está nessa situação. Primavera ainda vai, no Morumbi, vai precisar de pontos o São Paulo para, por exemplo, chegar na última rodada sem chance de cair. Ao mesmo tempo, é aquilo. O Vesta sempre fala, o mundo real. O jogador, depois de ganhar do Santos no Paulista, ele quer se classificar no Paulista. Ele quer ter a chance de disputar o título paulista. Essas coisas têm que vir, e nunca vem, nem no Flamengo vem. De cima, olha, isso aqui não serve. Nós não queremos isso. Nós queremos isso aqui. Enquanto ficar na mão de treinador e jogador, os caras vão querer tudo. E no São Paulo, o vir de cima é quase o céu, né? Da onde vem, né? Da onde vem a orientação do novo presidente, né? Sim. Ao desautorizar o Crespo. Colar na federação de novo. Pode ser que no caso do São Paulo, todo mundo de cima também vai querer. Imagina, o Macida acaba de chegar, tem uma carimbão lá do Não, é evidente. Paulista que seja. Evidente. Então é isso. Estamos falando a vida coisa. como ela é, Uma tem que pergunta, lidar com esse isso. mês ileso assim, tem uma mudança. explicação? Tem. Ou é só coincidência, é melhor esperar? Não, tem uma mudança de método, inclusive, não só de pessoas, de método tanto em relação à escalação quanto à participação em treinos depois de uma recuperação de lesão, então uma outra de metodologia, digamos assim. Ainda é cedo constatar, porque é só o primeiro mês, mas o São Paulo hoje tem poucos jogadores contundidos. O Tironi até falou do André Silva rapidamente ali, que teve uma situação, no mínimo, curiosa, né, que foi se recusar a passar por a cirurgia no joelho. Eu prefiro o tratamento convencional, isso assim foi feito. E agora ele voltando aos treinos normais, é isso que está acontecendo. A tendência é que ele demore ainda um mês, mais ou menos, para ter condição de jogo, mas ele não está mais entregue ao departamento médico, né? O São Paulo só tem contundido mesmo o Rian Francisco, que ainda se recupera da lesão do ligamento cruzado no joelho. Brasileiro. Primavera em casa, Paulista. Grêmio em casa, Brasileiro. Ponte Preta fora, Paulista. Coritiba fora, Brasileiro. Chapecoense em casa. Aí tem o meio tempo Só que aí. vai ter, se passar, tem no meio Então, aí. eu largaria Paulista. Eu já falei. Mas é aquilo, tem que convencer os jogadores. E é aquilo que você sempre fala, Tiro. Você que fala isso. Você fala, quem não é forte, quem não tem grana para ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ter que se contentar com o Campeonato Estadual e Copa. Certo? Sem dúvida. Enfim. Mas depois de vencer o Flamengo, dá para ter um bom início do Brasileiro se você focar no Brasileiro. Com o Santos,
Grêmio, Curitiba e Chapecoense em casa, sendo que você viaja pouco nesse período. Clara, pelo amor de Deus. A estreia era a pior possível. Sim, né? mas depois... Mas você ganhou a estreia. Mas vem um respiro. Olha aí, Essa é a questão. se o São Paulo fizer 1 contra o Santos, tô sendo bem... Se fizer os 6 em casa, empatar os 2 fora, é um mais baita o início. Flamengo... 11, maravilhoso. Tá maravilhoso. E coxa ainda dá pra fazer mais lá, hein? O que acontece muito... Calma, o quando time você... é fraco do O que Curitiba. acontece é o seguinte, quando Por você isso pega os ele é times melhor, que né, pela estão... Ponte Preta, valeu, saudação, 9º lugar. Tem um abraço. efeito que é legal. Conversa seja uma conversa do tipo assim, Luciano, você quer renovar com o São Paulo? Então vamos sentar para renovar com o São Paulo. O São Paulo não quer que isso vire um leilão. Então, assim, se a decisão é sentar e renovar, vamos renovar. Vamos focar na renovação. Então não quer virar o São Paulo não quer que essa conversa vire um Big Brother. Tipo assim, beleza, noticiou-se que teve uma reunião ontem lá com os representantes e tal. Beleza, a partir de agora vai virar o quê? Uma conversa onde o foco vai ser a renovação. Vamos esgotar todas as possibilidades e não vamos chegar num acordo, seja financeiro, seja de tempo de contrato. Aí sim, Luciano, beleza. Procura outro clube, vamos fazer uma despedida honrosa do tamanho que você é aqui no São Paulo. Então, esse é o projeto do São Paulo para essa conversa com o Luciano. Muito honesto, muito cara a cara, e quem vai estar à frente disso é o Rui Costa e, evidentemente, com o apoio ali do Rafinha e do presidente Maciça. E até porque... Mais um ano, o Luciano já é um jogador que tem uma certa idade. O salário dele é um salário maior. Se você der uma valorização de salário para o Luciano, você dá um contrato menor, de repente você dá um contrato mais curto até para o Luciano ir para um mercado e tentar um último contrato, de repente num mercado menor, fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil. E fato é também que existem outros clubes que sondam a possibilidade. A gente sabe que o Diniz é apaixonado pelo Luciano e que já teve assim não vou dizer um interesse do Vasco, uma proposta do Vasco, mas já teve assim uma coisa no ar do Vasco por causa do Diniz, exatamente. Eu lembro no final do ano passado. Então, assim, é aquela coisa. E o próprio Luciano já deixou o futuro dele em aberto em entrevistas. Então, vamos ver, o start foi dado. Essa conversa vai ser muito do lado do São Paulo, dessa apuração que a gente está trazendo para vocês. Do lado do São Paulo é muito papo reto. Quer sentar? Vamos renovar. Mas tem que ser focado na renovação com o São Paulo. Sem virar Big Brother, sem virar leilão. Sem virar leilão. E que eu percebi o Marcelo também... está perguntando o Oscar. Tá no jurídico ainda. É aquela a rescisão questão tá no ainda jurídico. da rescisão do contrato, né? Tá no jurídico ainda. Que difícil. Ele queria receber luvas até o que seria equivalente ao final do contrato, o cumprimento do contrato. E o São Paulo disse que não. Mas que dificuldade, hein? O Oscar já tomou a decisão de se aposentar. Mas aí, o São Paulo vai rescindir. Mas aí envolve a questão da grana, né? Foi o que o Hernan falou, que já da questão do o Oscar tem algumas coisas a receber de São Paulo, não quer abrir mão. Mas se o Oscar tomou a decisão de se aposentar, então, pô... Tinha contrato até maio, tinha assinado pré-contrato já, veio para o São Paulo com vínculo até o final de 2027. Em caso de, cumprimento de metas, ele renova automaticamente com o São Paulo Futebol Clube. Queria a sua opinião, Senna, em relação à vinda dele. Eu acho que o timing também é importante, porque o São Paulo tem o Mike, que está ainda oscilando, não está no 100%. Tem o Cédric Soares, que eu particularmente tenho ali alguns apontamentos. E tem agora o Lucas Zamon. Espero que ele chegue bem, porque aí também, Senna, gera um cenário. Caso ele chegue bem, pensando aí para o segundo semestre, para a próxima temporada, abre margem você, de repente, cara, tentar negociar um dos dois que estão ali, né? O Cedric, de repente, o Mike vai ser vendido, a gente sabe que tem uma chance, né, dele ser vendido. Então, acho que você ganha ali um bom reforço para o setor e chance de mercado também, porque ele ficaria livre e queria a sua opinião, Senna.